Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos, porque quem é vivo sempre aparece. Eu estou aqui, o canal ainda está ativo. Demora um pouco para sair vídeo, mas ele ainda está ativo. Muito obrigado por continuarem se inscrevendo e por continuarem acompanhando, tá? Eu vou fazer aí uma série de vídeos comentando tudo que estreou em março, porque março foi um mês atípico, né? Normalmente a gente costuma ter uma avalanche de estreias entre maio e julho, mas março esse ano foi completamente maluco, assim, teve grandes estreias todas as semanas. Teve Logan, que eu já comentei aqui na primeira semana, na segunda teve A Bela e a Fera, na terceira teve Power Rangers e aqui no Brasil Fragmentado, né, que estreou atrasado, e na quarta teve Ghost in the Shell. Então o mês inteiro teve blockbuster grande estreando. Então eu deixei março passar, deixei as estreias, assisti todos os filmes e resolvi deixar para falar deles só agora aqui em abril. Eu ia fazer um vídeo comentando todos os filmes num vídeo só. Assim, se eu levo tipo 20 minutos pra falar de Logan, vocês acham mesmo que eu ia conseguir falar de 5 filmes em um vídeo só? Eu tentei fazer isso e eu falhei miseravelmente. Então agora eu vou pro segundo lançamento de março, que foi a adaptação live action de uma das maiores animações, não só da Disney, mas da história do cinema. Eu estou falando de A Bela e a Fera. Eu poderia sim citar que essa adaptação é desnecessária, que esse negócio de ficar adaptando a animação é meio bizarro da parte da Disney, é falta de criatividade, etc, etc. Só que eu acho que depois que duas dessas adaptações, A Bela e a Fera incluso, bateram aí $1 bilhão na bilheteria, a gente já passou dessa fase, né? A gente sabe por que a Disney está fazendo isso e por que ela vai continuar fazendo isso, por que daqui a uns 20 anos todo o catálogo da Disney que a gente conhece hoje já vai ter virado um filme live action. Essas adaptações estão sendo feitas só para encher os bolsos da Disney, né? Porque eles não estão satisfeitos com os bilhões que a Marvel e Star Wars fazem, então eles precisam também dessas adaptações live action das animações clássicas. Mas a essa altura do campeonato eu sei que é algo completamente desnecessário, mas já é algo que me incomoda mais. Nesse ponto eu só quero que a Disney honre as animações, faça grandes filmes e que eu me divirta no cinema. Foi nessa fórmula que eles fizeram A Bela e a Fera, agora dirigido aí pelo Bill Condon e estrelando a Emma Watson no papel principal. E A Bela e a Fera é talvez a adaptação mais responsa que a Disney faz desde que eles começaram ali nessa empreitada, né? Porque assim, as animações que eles já tinham adaptado, e eu conto a partir de Cinderela e Mowgli, porque assim, a Malévola ele pega a Bela Adormecida, mas não é exatamente uma adaptação da animação, né? Ela pega, na verdade, a história da Bela Adormecida e conta ali num outro ponto de vista. E o Alice e os Países das Maravilhas, eu não sei exatamente no que o Tim Burton se baseou pra fazer aquela merda. Mas Cinderela e Mowgli pegam a animação da Disney mesmo e transformam ela ali num filme live action com pequenas alterações, né, com mudanças no tom, aquela coisa toda. Então, Cinderela e Mowgli, e mesmo Alice e Bela Adormecida, mesmo considerando os outros dois, eles são animações icônicas pro estúdio, são considerados clássicos, mas assim, eles não têm a grandiosidade, eles não são tão icônicos, tão marcantes para a geração atual do que A Bela e a Fera. Então era uma responsabilidade gigantesca adaptar A Bela e a Fera pro live action, muito mais do que foi Mowgli, muito mais do que foi Cinderela. E a boa notícia é que, contra todas as possibilidades, A Bela e a Fera conseguiu ser um filme muito bom. Não é excelente, não é fantástico, não é uma obra-prima. E antes que você questione por que eu falei contra todas as possibilidades, não é porque eu não gosto da história, tá? Eu adoro a animação da Bela e a Fera. Porém, pare e analise a história por um segundo que você vai perceber que a mídia perfeita para ela é a animação, porque é uma menina que é presa num castelo por um lobo gigante que anda em 2 patas e fala e tem 2 chifres, e ela passa o filme inteiro interagindo com objetos do castelo que andam por aí, falam, dançam e cantam. Então tinha essa incógnita. Poderia ser um filme que ficasse muito legal, com um visual muito legal, e também poderia ser uma galhofa gigantesca, né? Um filme terrível de se assistir. Mas o filme funciona muito bem e a parte técnica dele é a grande responsável por isso. O design de produção desse filme é espetacular. O visual dele é incrível, assim, é de encher os olhos. É daqueles filmes que vale a pena você ver na maior tela possível só pelo visual, sabe? Que realmente vale muito a pena, tá muito caprichado, tudo feito ali nos mínimos detalhes, além dos efeitos visuais, é claro, que tornam toda a experiência bem incrível. Só um elemento dos efeitos visuais que não tá tão legal, que era um dos elementos que mais tinha que funcionar, mas não funciona tão bem,
que é a Fera, porque tem momentos em que ela tá muito boa e muito bem feita, mas tem outros que você consegue ver o CGI agressivo ali em cima dela. Quanto à trilha sonora, na sua maioria é a trilha sonora que a gente já conhece, né, da animação, agora recriada com os atores, com a Emma Watson, com o Ewan McGregor, com o Ian McKellen, com a Emma Thompson. E as músicas que a gente já conhece ficaram muito boas, ficaram muito competentes. Eu não tive a chance de ver a versão dublada, eu só ouvi algumas músicas da versão dublada, mas eu não vi elas no filme. Mas também achei, pelo que eu ouvi, né, também achei que ficaram muito competentes. A Emma Watson, muita gente criticou ela, falou que ela tá péssima, que ela tá patética, que ela não tem carisma. Assim, ela não é uma excelente atriz. Uma das coisas que fazem a animação funcionar tão bem é exatamente o carisma da protagonista, né? É uma das princesas mais carismáticas da Disney. E a Emma Watson é boa, mas não é tão carismática assim. Ela consegue segurar as pontas, mas ela não tem o carisma necessário ali para segurar a personagem. Ela faz um trabalho bom o suficiente para não estragar o filme. E fora ela, todos os outros estão muito bons nos seus números musicais e defendendo ali os seus personagens. O melhor em cena pra mim, os melhores em cena, na verdade, são o Luke Evans como Gaston e o Josh Gad como LeFou. O Josh Gad é extremamente carismático, estou falando aqui de carisma, né? E o Josh Gad é muito, muito carismático, ele é muito engraçado. Assim, todos os filmes que eu vi dele, ele funciona muito bem nos papéis, e nesse filme ele nasceu para ser o LeFou. Ele tá perfeito no papel, assim, é exatamente o que o LeFou deveria ser. E o Luke Evans é outro que tá perfeito como Gaston. Ele conseguiu ali pegar exatamente a essência de escrotidão que o Gaston tem na animação. Tá excelente em cena, tá muito divertido. A dinâmica entre os dois é muito boa, eles têm uma química muito boa ali juntos, né, como o vilão e o sidekick do vilão. Então ficou muito bom. Pra mim são os dois melhores em cena. Os objetos ali, o Ewan McGregor, o Ian McKellen, a Emma Thompson, mandam bem ali nas dublagens também dos personagens, mas pra mim os destaques do filme são mesmo o Luke Evans e o Josh Gad, que dominam os personagens deles. Mas o filme não tá livre de problemas, e são problemas facilmente notados, que atrapalham um pouco no resultado final. Por mais que eu tenha gostado do filme, no segundo ato tem uma barriga que incomoda muito, né? Porque a animação ela tem 1h20, e assim, é uma animação feita para criança, então tem muita coisa que quando você vê mais velha, você percebe que são furos, né? Que são coisas mal explicadas do roteiro, né? Aquela coisa toda. Por exemplo, uma coisa que o filme mandou muito bem foi tirar todas as datas e idades que tinha na animação, porque na animação é falado que a fera vai ficar na forma de fera para sempre se ela não encontrar o amor verdadeiro até os 21 anos. Aí no meio do filme, o Lumière fala que eles estão naquela condição há 10 anos. Então a bruxa ela enfeitiçou a criança de 11 anos, né? Então eram pequenos furos ali que se tornaram conhecidos com o tempo, que foram corrigidos no filme, além de desenvolver um pouco mais certos aspectos da história que não foram muito desenvolvidos na animação. Isso naturalmente deixa um filme um pouco mais longo. E isso é compreensível, é interessante você desenvolver um pouco mais o LeFou, né? Você desenvolver um pouco mais a relação entre a Bela e a Fera. Mas se eles acertam em algumas coisas, em outras não conseguem acertar tão bem assim. Como, por exemplo, depois que ele é atacado pelos lobos, eles podiam, né, já deixar ela cuidando dele, aí já cortava disso, já colocava ele levantando e ele se conhecendo melhor, e aquela história que a gente tem lá na animação. Mas não, ao invés disso, antes da gente ter ele levantando e ele se conhecendo melhor, a gente tem ali um número musical inédito. Foram criadas 3 novas músicas para esse filme. Uma delas é a que aparece aqui nesse segundo ato, que chama Days in the Sun. E é um número musical chato. É uma das coisas que na teoria é legal você dar um background pro príncipe, aquele papo todo, mas na prática torna o filme mais longo sem necessidade. Porque na prática não faz diferença, né? Você justificar o que a fera é, né? Porque o pai deixou ele assim. Não, assim, ele podia ser um príncipe egoísta e babaca simplesmente por ser, sabe? Assim como ele é na animação. Isso não incomoda na animação, não precisava justificar. E assim, esse é um de alguns momentos que parece que puxa um pouco o freio de mão no filme. Na animação, por ela ter 1h20 até, é tudo muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, sempre tem alguma coisa acontecendo. No filme tem vários momentos em que
não acontece nada, ou que eles investem numa trama que não leva a história pra frente, que não ajuda a desenvolver mais, a você entender melhor aquele personagem, né? A ideia, a intenção das cenas era desenvolver melhor os personagens, mas na prática é algo que não faz diferença. Além dessa música, tem outra chamada How Does a Moment Last Forever, que na trilha sonora é cantada pela Celine Dion. No filme, essa música se repete vários momentos ali, ela começa sendo cantada pelo pai da Bella, e depois outros personagens cantam ela. E assim, nessa música eles acertaram em cheio, né? Porque é uma música que se integra perfeitamente no filme, e essa música vai sendo repetida durante o filme, sempre de uma forma muito natural, como se ela sempre tivesse feito parte da trilha sonora. Então, nesse ponto, acertaram em cheio. Além do que, a versão da Celine Dion também é muito bonita, mas no filme ela está muito bem integrada. E a outra música inédita chama Evermore, que é um número solo da Fera no filme, algo bem ousado, né, bem diferente, principalmente comparado às outras duas músicas. E na trilha sonora é cantado também pelo Josh Groban. A versão do Josh Groban é inacreditavelmente linda, assim, uma música que eu consigo imaginar perfeitamente na Broadway, uma música feita para musical, daquelas com cara de Disney, assim, perfeita para um musical da Disney mesmo. Agora, no filme, eu já tenho um problema com essa cena. Porque assim, novamente, na teoria, ela é uma baita ideia. É muito legal você mostrar a reação da Fera, você desenvolve ainda mais o personagem, você mostra ainda mais a relação de como ele já estava se importando, então como ele já estava completamente apaixonado pela Bella ali naquele ponto da história. A música, como eu falei ali na trilha sonora pelo Josh Groban, ela é muito bonita, mas a cena ficou esquisita, eu fiquei com um sentimento muito estranho vendo essa cena da Fera. Parecia uma cena deletada que entrou no filme assim por acidente, que entrou no corte final por acidente, sabe? Por mais bonita, por mais que ela tenha significado, por mais que eu consiga entender qual que é o sentido dela no filme, a forma como ela foi colocada, né, a forma como ela se apresenta no filme faz parecer que é uma cena deletada. Então assim, enfim, eu achei o número musical muito estranho. Eu entendo o significado dele, eu acho que na teoria ele é muito bonito e a música cantada pelo Josh Groban é fantástica, mas no filme, pra mim, não funcionou, sabe? Eu acho que eles não conseguiram fazer funcionar como eles queriam. Mas apesar dessa barriga no segundo ato que puxa um pouco o freio de mão, desse número musical da Fera que eu não entendi muito bem, e do CGI do personagem também que tá um pouquinho esquisito, no geral o saldo de Bela e a Fera consegue ser extremamente positivo, porque como eu disse, os problemas, né, do filme são esses três específicos, né? Em todos os outros elementos o filme consegue mandar muito bem. Todo o resto da trilha sonora é muito bom, é todo muito bem trabalhado. Os números musicais também, na sua maioria, são muito bem reinventados, né? O Gaston, principalmente, tem uma parte ali que não existe na animação, mas que funcionou muito bem no filme. Duas das músicas mais icônicas da Disney como um todo ganharam números musicais à sua altura, né? Na animação são números fantásticos. Be Our Guest, que pra mim é um dos meus números musicais favoritos da Disney ever, e eu tava com muito medo dele aqui nesse filme, porque convenhamos, é um monte de objeto dançando em cima da mesa pra menina, então tinha tudo pra ser algo bizarro no live action. Eu realmente não consegui imaginar como eles iam fazer isso ali no filme, mas conseguiram fazer uma cena sensacional. E é claro, a música principal, Beauty and the Beast, né, é a cena que talvez mais consegue resgatar a magia única da Disney, porque eu não consegui sentir de uma forma tão clara assim como foi em Mowgli, por exemplo, ou em Moana, para citar uma animação recente, aquela magia que só os filmes da Disney têm, sabe? Aquela coisa que a gente não consegue muito explicar de uma forma crítica. Eu não consegui sentir muito isso na Bela e a Fera, né? Tem um pouco disso, é o que faz a diferença, mas eu acho que tem um pouco disso puxado ali da animação, porque a animação é uma das que mais tem essa magia única, esse clima, essa vibe única que só as animações da Disney têm. Daí eu acho que o filme ele meio que puxa ali da animação e consegue ter um pouco disso, porque eu não senti muito disso assistindo esse filme, mas essa cena da dança é o que resgata toda a magia única da Disney. E no geral, acima de tudo, a Bela e a Fera consegue ser um ótimo entretenimento. Porque é um filme que a gente já conhece quase todas as músicas, a gente já conhece a história, já sabe como vai terminar. Então a gente vai no cinema literalmente pelo entretenimento. A gente já sabe o que espera a gente quer só relaxar, quer reviver aquela história de uma forma diferente, sem se preocupar muito bem com significados e com reflexões, nem nada. A gente só quer ir lá, assistir o filme, se divertir, sair do cinema feliz. E Bela e a Fera consegue proporcionar
proporcionar isso. Um trabalho muito competente aí do Bill Condon e um ótimo trabalho da Disney em reviver mais uma das suas clássicas animações. No fim das contas, A Bela e a Fera é um filme nota 7,5. E este foi mais um pós-créditos. Comente aqui embaixo o que você achou de A Bela e a Fera. E no próximo vídeo a gente fala de Power Rangers, um filme que eu nunca estava esperando, que eu nem queria ver, mas que falaram tanto que eu fiquei curioso, fui assistir e vocês já vão saber o que eu achei. A gente se vê lá, até o próximo vídeo, falou!